Aplauda mais forte esse Senhor. Aleluia. Declarando com as suas palmas que você precisa dele. Aleluia. Mais do que o ar que respiramos, mais do que o alimento, mais do que tudo, nós precisamos do Senhor. Aleluia. Vamos orar neste momento. Peça para Deus agora falar através da sua palavra ao seu coração. Peça que o Espírito Santo que já está aqui possa ministrar na sua mente, no seu coração. Ele vai fazer além daquilo que você está pedindo ou pensando. Então peça a Deus, fala ao meu coração. Tira toda dúvida, toda incredulidade, todo medo, toda angústia, todo temor. Que a tua palavra venha impactar a minha vida, venha me transformar. Eu quero ser moldado segundo a vontade do Senhor. Eu quero viver as promessas, a palavra do Senhor. Eu quero obedecer ao Senhor de todo o meu coração. Eu quero ser chamado amigo de Deus. Jesus disse: guardardes as minhas palavras, já não mais vos chamarei servos, mas amigos. E Ele vai trazer revelação, entendimento. As coisas vão se esclarecer para você, as decisões, o que você tem que fazer, o que agradar a Deus, o que não fazer. O Espírito Santo vai estar ministrando a sua vida. Que Ele tenha a sua vida em suas mãos. Você terá tudo do Senhor quando Deus tiver tudo de você. Pai, em nome do Senhor Jesus, muito obrigado a Deus por este lugar que é chamado casa de oração. Obrigado porque aqui nos reunimos para adorar, louvar ao Senhor, agradecer ao Senhor por tantos benefícios que o Senhor tem nos feito, ó Pai. Queremos melhorar na Tua presença. Não há como o Senhor melhorar conosco. Nós é que precisamos melhorar com o Senhor. Nós que precisamos, ó Pai, sermos mais obedientes, mais santos, Senhor. E por isso fala conosco, Senhor. Ensina-nos o Teu caminho, a Tua vontade. Que nós tenhamos o nosso prazer no Senhor e na palavra do Senhor, que seja o nosso melhor alimento, que possamos ter fome e sede da Tua presença, Senhor. Ó Deus, ministra agora através do Espírito Santo, que as palavras do Senhor possam gerar fé, vida, ó Deus, poder do Senhor sobre nós, ó Pai, para que o Teu nome seja glorificado e exaltado. Perdoa os nossos pecados, ó Pai, as nossas falhas, que possamos melhorar, sermos transformados de glória em glória, vivemos em santidade e avivamento, para a honra e glória do Teu santo nome, em nome do Senhor Jesus, amém. Dê mais uma linda salva de palmas ao Senhor, porque Ele vai falar com você, amém. Prepara o teu coração, Deus vai falar com você através da sua palavra. Pode se assentar, vamos ver o texto desta noite, em Daniel capítulo 6, você pode acessar aí no seu celular ou na sua Bíblia, mas de preferência vamos acompanhar a leitura, que este texto está no telão na linguagem de hoje. Amém? O rei Dário resolveu dividir o país em 120 províncias e escolher 120 homens para governá-las, a fim de que tudo corresse bem e não houvesse prejuízo. O rei nomeou 3 ministros para controlarem os 120 governadores. Um desses ministros era Daniel, e ele mostrou logo que era mais competente do que os outros ministros e governadores. Ele tinha tanta capacidade que o rei pensou em colocá-lo como a mais alta autoridade do reino. Aí os outros ministros, os governadores, procuraram achar um motivo para acusar Daniel de ser mau administrador, mas não encontraram. Daniel era honesto e direito, e ninguém podia acusá-lo de ter feito qualquer coisa errada. Então eles disseram uns aos outros: nunca encontraremos motivo para acusar Daniel, a não ser que seja alguma coisa que tenha a ver com a religião dele. Então foram todos juntos falar com o rei e disseram: que o rei Dário viva para sempre. Todos nós que ocupamos posições de autoridade do reino, isto é, os ministros, os governadores, os prefeitos e as outras autoridades, nos reunimos e concordamos em pedir ao Senhor que dê uma ordem que não poderá ser desobedecida. Ordene que durante 30 dias todos façam os seus pedidos somente ao Senhor. Se durante esse tempo alguém fizer um pedido a qualquer Deus ou a qualquer outro homem,
essa pessoa será jogada na cova dos leões. Portanto, ó rei, dê a ordem e assine, a fim de que não possa ser anulada. De acordo com a lei dos medos e dos persas, esta ordem não poderá ser anulada. O rei concordou, assinou a ordem e mandou que fosse publicada. Quando Daniel soube que o rei tinha assinado a ordem, voltou para casa. No andar havia um quarto com janelas que davam para Jerusalém. Daniel abriu as janelas e ajoelhou-se e orou, dando graças ao seu Deus. Ele costumava fazer isso 3 vezes por dia. Os inimigos de Daniel foram juntos até a casa dele e o encontraram orando ao seu Deus. Então foram procurar o rei a fim de falar com ele a respeito da ordem. Eles disseram: ó rei, o Senhor assinou uma ordem que proíbe que durante 30 dias se façam pedidos a qualquer Deus ou a qualquer outro homem, a não ser ao Senhor. E a ordem diz também que quem desobedecer será jogado na cova dos leões. Não é verdade? O rei respondeu: é verdade, deve ser obedecida. De acordo com a lei dos medos e dos persas, ela não pode ser anulada. Aí eles disseram ao rei: mas Daniel, um dos prisioneiros que vieram da terra de Judá, não respeita o Senhor, nem se importa com a ordem, pois ora ao Deus dele 3 vezes por dia. Ao ouvir isso, o rei ficou muito triste e resolveu salvar Daniel. Até o pôr do sol daquele dia, ele fez tudo o que pôde para salvá-lo. Os inimigos de Daniel foram falar de novo com o rei e disseram: o Senhor sabe muito bem que, de acordo com a lei dos medos e dos persas, nenhuma ordem ou lei assinada pode ser anulada. Então o rei mandou que trouxessem Daniel e o jogassem na cova dos leões. E o rei disse a Daniel: espero que o seu Deus, a quem você serve com tanta dedicação, o salve. Trouxeram uma pedra e com ela taparam a boca da cova. O rei selou a pedra com seu próprio anel e com o anel das altas autoridades do reino, para que mesmo no caso de Daniel, a lei fosse cumprida ao pé da letra. O rei voltou para o palácio, mas não comeu nada, nem se divertiu como de costume, e naquela noite não pôde dormir. De manhã cedinho ele se levantou e foi depressa até a cova dos leões. Ali, com voz muito triste, ele disse: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve com tanta dedicação, conseguiu salvá-lo dos leões? Daniel respondeu: que o rei viva para sempre. O meu Deus mandou o seu anjo, e este fechou a boca dos leões para que não dissem, pois Deus sabe que não fiz nada contra ele e também não cometi nenhum crime contra o Senhor. O rei muito alegrou-se, mandou que tirassem Daniel da cova. Assim ele foi tirado, e viram que nenhum mal havia acontecido com ele, pois havia confiado em Deus. Em seguida, o rei mandou que trouxessem os homens que tinham acusado Daniel. Todos eles, junto com as suas mulheres e os seus filhos, foram jogados na cova. E antes mesmo que chegarem ao fundo, os leões os atacaram e os despedaçaram. Então o rei Dário escreveu uma carta para os povos de todas as nações, raças, línguas do mundo. A carta dizia o seguinte: felicidade e paz para todos. Eu ordeno que todas as pessoas do meu reino respeitem e honrem o Deus que Daniel adora, pois ele é o Deus vivo que vive para sempre. O seu reino nunca será destruído, o seu poder nunca terá fim. Ele socorre e salva no céu e na terra, ele faz milagres e maravilhas. Foi ele quem salvou Daniel, livrando das garras dos leões. Amém? E Daniel continuou a ser uma alta autoridade no governo durante o reinado de Dário e depois durante o reinado de Ciro da Pérsia. Aplauda o Senhor por isso, porque o Deus de Daniel é o meu Deus, é o seu Deus. Ele continua o mesmo, ele salva, cura, liberta, transforma. É o Deus de milagres que nós servimos, é o Deus vivo e todo-poderoso. Isso não quer dizer que nós, como seus servos, não vamos passar por lutas, dificuldades. Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Salmo 91 diz: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Mas continuando no Salmo 91 diz que nós passamos por angústia, porque ali diz: estarei com ele na angústia, pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei.
pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Amém? Que tipo de perigo você está passando nesse tempo? Qual é o medo que tem atormentado o seu coração? Quais são os levantes contra a sua vida? Vamos meditar nesta palavra e vamos conhecer mais o Deus que nós servimos e confiarmos nele, porque quando confiamos no Senhor, Ele nos livra de todas as tribulações. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor a livra de todas. Amém? Glória a Deus. Queridos, Daniel era um escravo, era uma pessoa que foi resgatada. O reino de Judá, vencido por causa do pecado, Deus permitiu que outros povos invadissem e dominassem Israel e Judá. Muitos foram mortos e outros foram levados cativos, e Daniel era um cativo que foi levado para a Babilônia. Queridos, mas mesmo em meio à terra estranha, numa língua estranha, com um povo estranho, Deus sempre exalta os seus escolhidos. É a primeira coisa que aprendemos. Não importa o seu emprego, o seu trabalho, a sua função, não importa aonde você está colocado, qual a família, qual a cidade, Deus sempre vai fazer diferença daqueles que servem ao Senhor e daqueles que não servem. Amém? Aonde pisar a planta dos seus pés, ali o Senhor é contigo para te abençoar. E Daniel então estava naquele reino, e ele foi então escolhido para ser um dos 3 príncipes, para governar sobre 120 autoridades ali. E aí isso gerou o quê? Inveja. Parece a disputa política que estamos vivendo hoje. A palavra de Deus, não é? É fiel. E aquilo que está na natureza humana, nós sempre estaremos revendo na história. O ser humano sofre por inveja, pela cobiça, pela maldade que está inserida na sociedade, e não foi diferente naquilo que Daniel estava vivendo. O rei queria colocá-lo num posto ainda mais elevado. Gerou o quê? Inveja. Você lembra de José? O que os seus irmãos fizeram por inveja? José se destacava entre os seus irmãos, e José teve um sonho, em que no futuro, ele via os seus pais, os seus irmãos se dobrando diante dele. Lembra do sonho de José? Aquilo gerava inveja no coração dos seus irmãos. E um dia, quando José foi visitar seus irmãos no campo, seus irmãos o pegaram, jogaram num poço, queriam matá-lo, mas desistiram da ideia, venderam José como escravo para os ismaelitas. José foi parar em outra terra, longe da sua família, longe da sua casa, mas não longe do seu Deus. Aonde Daniel foi parar? Na casa de Potifar. A Bíblia diz: Deus estava com José. Talvez aconteçam algumas coisas na nossa vida que a gente não consegue entender. Talvez passamos por injustiças, temos perdas, lutas. Puxa Deus, mas eu estou fazendo as coisas certas, estou buscando servir ao Senhor. Por que está acontecendo isso? Creia, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Há um propósito que Deus vai cumprir na sua vida. Você vai conseguir alcançar os sonhos de Deus se você permanecer fiel. Amém? E José mesmo na casa de Potifar, Deus era com ele. Deus abençoava a casa do ímpio por causa de José. Houve um levante, houve uma calúnia. José foi parar no cárcere. E do cárcere Deus levantou como governador do Egito. Jesus foi traído por inveja. E assim tantas pessoas hoje em dia sofrem por causa da inveja. E Daniel, naquela situação então, as pessoas queriam puxar o tapete de Daniel, começaram a vasculhar a vida de Daniel, começaram a procurar alguma falha, mas a Bíblia diz que Daniel era irrepreensível. Eles não conseguiram achar nenhum erro na vida de Daniel. E eles disseram: olha, nós não vamos conseguir destruir Daniel, nós não vamos conseguir nenhuma falha, a não ser se procurarmos na religião dele. Nós observamos que ele é uma pessoa de oração, ele sempre ora 3 vezes ao dia. Podemos ter muitas testemunhas
para acusá-lo, então vamos chegar no rei com um decreto. E eles chegaram até o rei. Eles disseram: olha, rei, vive para todo sempre, o Senhor é a maior autoridade aqui, o Senhor é divino, o Senhor é como um Deus. E vamos fazer um decreto para mostrar que quem manda, quem é a autoridade máxima aqui é o Senhor. Vamos fazer um decreto que por 30 dias, nenhuma pessoa faça nenhum pedido, nem oração, a nenhum outro Deus, ou a nenhum outro homem, a não ser a ti, ó rei. E o rei ficou cheio de orgulho, né? Os meus súditos estão preocupados com a minha imagem. Era isso que estava acontecendo? Não, era uma armadilha para destruir Daniel. E o rei, sem saber, foi enganado, foi ludibriado por causa do seu orgulho. Queridos, o orgulho precede a queda. Precisamos tomar cuidado com o orgulho. E o rei assinou aquele decreto. E aqueles homens então anunciaram, publicaram aquele edito real e foram até a casa de Daniel, porque sabia o que Daniel ia fazer. Daniel, quando soube sobre o edito real, foi para a sua casa e fez o quê? Foi orar. Ele sabia do perigo que ele estava passando. Ele sabia da armadilha, da calúnia que está se levantando contra ele. Mas ele foi orar. Como ele era autoridade também, ele podia chegar e dizer: olha, rei, isso é uma armadilha, uma armação, querem me destruir. Pessoas estão com inveja de mim, mas não. Em vez dele procurar o rei, ele foi procurar o rei dos reis. Amém? Quando você estiver passando alguma situação como esta, não recorra às pessoas primeiramente, ao Deus Todo-Poderoso. Amém? Porque Ele é poderoso para resolver qualquer situação. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Eles encontraram orando e chegaram ao rei e disseram: olha, rei, o Senhor não fez um edito real que nenhum homem orasse ou fizesse alguma petição a outro Deus ou a outro homem, a não ser a ti? Sim. Pois é, Daniel, que o Senhor gosta tanto dele, que o Senhor até queria colocá-lo como autoridade máxima depois do Senhor aqui no reino, ele não faz caso de ti. Ele está desprezando a tua ordem, o teu edito real, e ele está orando ao seu Deus. E aí o rei Dário percebeu. A Bíblia diz que o rei Dário não ficou com raiva de Daniel. Ele se entristeceu. Por quê? Porque ele percebeu que aqueles homens não estavam interessados no rei, em promover o rei, mas estavam interessados em destruir Daniel por inveja. O rei se entristeceu. E a Bíblia diz que o rei tentou de todas as formas livrar Daniel daquela sentença de morte. Imagina o rei procurando os melhores advogados da corte, os melhores especialistas na lei. Imagina o rei usando toda a sua autoridade, toda a sua influência, mas a Bíblia diz: ele não pôde livrar Daniel. Há situações que nós temos na vida, queridos, há problemas que Deus até permite nós passarmos, que ninguém poderá nos ajudar, somente o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Amém? O rei então trabalhou o dia todo para livrar Daniel, não conseguiu. E aqueles 120 prefeitos, ministros chegaram ao rei e disseram: olha, rei, e apertaram o rei. Olha, rei, o senhor assinou, agora tem que cumprir. Ninguém pode contra esta lei, ninguém pode mudar essa lei, nem o senhor mesmo. E o rei chamar Daniel e jogá-lo na cova dos leões. Quando o rei foi colocar Daniel na cova dos leões, o rei disse: Daniel, o teu Deus a quem tu continuamente serve, que ele possa te livrar. Amém? Eu vejo o rei crendo no Deus de Daniel. Eu já vejo o rei tirando a esperança naquilo que é humano, no poder, na autoridade, na influência humana, e dizendo:
Eu pensei que eu era Deus, eu pensei que eu podia tudo, com o meu dinheiro, com o meu poder, com a minha influência, com a minha posição, mas eu reconheço que eu não posso nada. O teu Deus, Daniel, que Ele possa te livrar. Amém? E Daniel foi colocado na cova. O rei voltou para o palácio. Como era costume, o rei antes de dormir tinha um banquete, mas ele não conseguia comer. Como era de costume, antes de dormir, havia músicos. É igual a equipe de louvor aqui, que louva, que canta, né? Havia instrumentos para divertir o rei, para trazer alegria para o rei. Mas ele não queria se alegrar. Ele não conseguiu dormir. Imagina a cama do rei. Como é que é, Valdira? King, né? Super King. Mas ele não conseguia dormir. Estava deprimido. Estava angustiado. Queridos, às vezes passamos situações na vida que a gente perde a vontade de comer, que a gente perde o prazer nas coisas da vida, de ouvir um louvor, a música. Não queremos nos alegrar, o nosso coração está abatido. Porque não importa o quanto o homem possua financeiramente, não importa o quanto a pessoa alcance uma posição na sua profissão, ou na sua área de atuação, não importa o status. O que importa é se a presença de Deus está ou não comigo e com você, amém? É a presença de Deus que faz toda a diferença. E olha a diferença, o rei com toda a pompa, não é? Com tudo que qualquer pessoa desejaria, status, poder, influência, autoridade, estava deprimido, angustiado, não conseguia comer e não conseguia dormir. Daniel estava na cova dos leões, orando, glorificando a Deus, adorando ao Senhor, louvando ao Senhor, mesmo sem instrumento, ele estava louvando ao Senhor, porque ele estava vivendo os milagres do Senhor, numa situação adversa, injusta, sofrendo acusação, mas ele estava ali vendo o milagre de Deus acontecendo, a mão de Deus o protegendo, amém? Eu imagino que Daniel, depois que orar, foi dormir na juba do leão. O rei não conseguia dormir no Super King, mas Daniel estava dormindo ali com o leão, abraçado com o leão, porque o anjo estava fechando a boca do leão. Queridos, você pode passar pelo vale da sombra da morte, não, o Senhor está com você. A Bíblia diz no Salmo 23, a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. A Bíblia diz que o diabo anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé. É a fé, queridos, é a fé que mesmo em situações adversas, nós podemos confiar, nós podemos glorificar e louvar o nome do Senhor e ver o Deus acontecendo na nossa vida, amém? Paulo e Silas também foram levados à prisão, expulsaram o demônio na vida de uma mulher que era adivinha. Os seus donos ficaram revoltados, mobilizaram a sociedade e a multidão, lançaram Paulo e Silas, foram açoitados, seus pés foram presos no tronco, mas a Bíblia diz, perto da meia-noite, o que Paulo e Silas estavam fazendo? Murmurando, reclamando. Eles estavam orando e adorando ao Senhor. Você consegue imaginar isso? As costas sangrando com os açoites, os pés presos no tronco. Será que alguém pode louvar e adorar numa situação dessa? Um homem e a mulher cheio do Espírito Santo, ele adora em qualquer situação. Abacuque 3,17 diz, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o fruto das oliveiras minta, meu rebanho seja arrebatado e não haja alimento na despensa, todavia eu me alegrarei no Senhor,
exaltarei no Deus da minha salvação, porque eu sei em quem tenho crido. E Ele é que nos dá o escape, a solução. Amém? Daniel então estava protegido e guardado pelo Senhor. O rei Dário, quando amanheceu cedinho, ele correu para a cova. Imagina o rei correndo, todos os súditos, os soldados correndo com ele, e o rei chegou na cova. Eu acho que ele teve mais fé do que Daniel, porque imagina Daniel ter passado a noite toda na cova com leões famintos, e o rei ainda chegar e diz: Daniel, você está aí ainda, meu filho? O rei gritou: Daniel, seu Deus, a quem você serve, Ele pôde livrar-te dos leões. E ele ouviu a voz do milagre lá dentro da cova. Sim, ó rei, o meu Deus enviou os seus anjos e fechou a boca dos leões. Você pode aplaudir o Senhor? Queridos, talvez você não saiba, mas quantas vezes Deus fechou a boca do leão para não te devorar? Talvez você não saiba, mas quantas sepulturas foram fechadas contra a sua vida? Talvez você não saiba, mas quantas pessoas na surdina se levantaram contra você para puxar o teu tapete, para te derrubar, para te destruir, para acabar com os teus sonhos. Mas a Bíblia diz: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Toda língua que se levantar contra ti em juízo tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Daniel foi livre porque confiou no Senhor. Não importa a crise que estamos passando na nação, não importa o problema que você está passando, você recebeu uma sentença de morte, talvez você está com um problema na justiça que ninguém pode resolver, talvez a situação está terrível na sua casa. Qual é a cova que você está passando? Qual é a ameaça? Qual é a injustiça? Continue crendo e confiando no seu Deus. Não murmure, não dê lugar à incredulidade, não atente para aquilo que os teus olhos veem. O apóstolo Paulo diz: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Peça a visão espiritual, peça a visão do sobrenatural em cada situação, em cada luta que você estiver passando. Não atente para aquilo que você está passando. A sabedoria do Senhor, o discernimento do Senhor, porque Ele vai te revelar que esta luta vai passar, e essa dificuldade que você está passando apenas vai te abençoar. O rei ficou alegre. Agora o rei ficou alegre, ficou muito alegre. Versículo 23. O rei muito se alegrou, mandou que tirasse Daniel da cova. Assim ele foi tirado, e viram que nenhum mal havia acontecido. As pessoas vão olhar para você e vão ver que nenhum mal está te acontecendo, porque você tem confiado no Senhor. Viram que nenhum mal havia acontecido com ele, pois havia confiado em Deus. Em seguida o rei mandou que trouxesse os homens que tinham acusado Daniel. Todos eles, junto com suas mulheres e os seus filhos, foram jogados na cova. E ainda não tinham chegado nem no fundo da cova, quando os leões os despedaçaram. Sabe o que nós entendemos isso? Deus faz separação daquele que serve a Deus e daquele que não serve. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Mas quando o ímpio se rebela contra Deus e sai da proteção, da direção de Deus, ele está sujeito a males terríveis que estamos vivendo. Por isso você está vendo tantas famílias destruídas. Por isso nós estamos vendo tantas crises em todas as áreas da nossa nação. Porque a Bíblia diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz a família cujo Deus é o Senhor. Feliz do casamento cujo casal tem a Deus como seu Senhor, tem a palavra como princípios para a sua vida. Feliz dos filhos cujos pais servem ao Senhor.
Feliz dos filhos que honram seus pais, como a Bíblia diz, que é o primeiro mandamento com promessa. Feliz aquele que guarda a palavra do Senhor para não pecar contra ele. Feliz aquele que mesmo diante da morte não nega a sua fé, não blasfema, não murmura. Queridos, não importa a dificuldade que você está passando, essa dificuldade é apenas para provar a sua fé. Essa dificuldade não é apenas para te abençoar no final, mas é para que muitas pessoas possam conhecer o Deus que você é. Tudo isso aconteceu com Daniel, e Deus reverteu esta situação em bênção, em vitória, e o nome do Senhor pôde ser glorificado. O rei Dário então escreveu uma carta para os povos de todas as nações, raças, línguas do mundo. A carta dizia o seguinte: felicidade e paz para todos. Eu ordeno que todas as pessoas do meu reino respeitem e honrem o Deus que Daniel adora. Amém? Deus tem prazer em te dar vitória, Deus tem prazer em te abençoar, porque é o nome de Deus na sua vida que vai ser glorificado. Não importa a luta, a dificuldade, queridos, permaneça na presença do Senhor. Pois Ele é o Deus vivo que vive para sempre. O seu reino nunca será destruído, o seu poder nunca terá fim. Ele socorre e salva no céu e na terra. Ele faz milagres e maravilhas. Foi Ele que salvou Daniel, livrando das garras dos leões. Foi Ele que tem te salvado, foi Ele que tem me salvado. Foi Ele que tirou a nossa sentença de condenação do inferno e escreveu o nosso nome no livro da vida. Todos nós estávamos sentenciados a uma situação pior que Daniel. Nós estávamos sentenciados à morte eterna. E o Senhor nos deu o livramento através de Jesus Cristo. Todo aquele que crer nele tem a vida eterna. Todo aquele que no nome do Senhor Jesus será salvo, será perdoado, será restaurado. Eu e minha casa podemos servir ao Senhor com alegria, porque Jesus vive, Jesus reina, o seu reino não tem fim. Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra o meu reino. E quando você entrega a sua vida para Jesus, você faz parte deste reino. Os leões estão aí, queridos, para te devorar. Não precisa ser lançado da cova, ele já está aí solto. Como eu disse, o diabo anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa. Mas a Bíblia diz: quem tem o Filho, tem a vida. Quem tem o Filho, não precisa temer coisa alguma. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço em tudo e eu te sustento com a destra da minha justiça. Vamos nos colocar em pé. Este é o Deus que você serve. Este é o Deus que nós adoramos aqui neste lugar. Este é o Deus que nós consagramos a nossa vida, a nossa família. Sabendo que, por mais que passamos por lutas, tribulações, Ele nos garante a vitória. Ele nos garante a salvação, a vida eterna. Um dia tudo o que estamos sofrendo e passando vai passar. Mas aqueles que amam o Senhor permanecerão eternamente. No seu reino Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Há um reino que não haverá mais pranto, nem tristeza, nem dor. A vida humana é passageira, mas Deus nos criou para a eternidade. Cabe a você decidir aonde você vai passar a eternidade. Deus é o caminho da vida, do livramento, do escape, que é Jesus. Nós queremos orar por você nesta noite. Você que entrou aqui e está dizendo: pastor, olha, eu estou passando por lutas, por dificuldades. Deus de Daniel que pode me ajudar. Somente o Deus de Daniel pode me livrar desta situação. O Deus de Daniel está aqui e o nome dele é Jesus. E você pode entregar a sua vida para Ele. Você pode entregar o que você está passando nas mãos dele. Deus poderia livrar Daniel antes da cova dos leões,
Poderia. Mas Deus livrou Daniel dentro da cova. O milagre foi maior dentro da cova. A mão de Deus foi mais poderosa dentro da cova. A luta que você está passando, Deus vai se manifestar no meio desta luta, para te dar a bênção, para te dar a vitória, para você conhecer que não há Deus como nosso Deus. Nós como igreja queremos orar por você. Se você está aqui nesta noite e quer entregar a sua vida para Jesus, e quer viver os milagres do Senhor na sua vida, quer o seu nome escrito no livro da vida, os seus pecados perdoados por Jesus, levante a sua mão, nós vamos orar pela sua vida. Levante a sua mão e nós como igreja queremos orar por você. Deus te abençoe lá no fundo. Pode abaixar sua mão aqui, uma senhora, Deus abençoe. Aqui várias pessoas aqui do meu lado. Deus abençoe sua vida. É a melhor decisão você colocar a sua vida nas mãos do Senhor Jesus. Há mais alguém que quer entregar a sua vida para Jesus? Quer dizer, Senhor, eu não quero confiar no poder, na influência humana para me livrar, para me salvar. Eu quero crer no Senhor, que pode me livrar de toda e qualquer situação. Há mais alguém que quer entregar a sua vida para Jesus? Levante a sua mão, nós vamos orar por você. Amém. Eu quero convidar essas pessoas que levantaram a sua mão, vem aqui à frente, nós vamos aplaudir o Senhor pela sua vida. Vem aqui à frente, nós vamos orar por você, amém? Pode vir, você que levantou a sua mão, nós queremos orar pela sua vida. Pode vir aqui à frente, dando esse passo para Jesus. Alguns estão dando um passo saindo de uma cova de tristeza, de uma cova de angústia, de um vale da sombra da morte. Venha para o Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua vida. Há mais alguém, você que levantou a sua mão, pode vir. A igreja vai estender a sua mão, nós vamos orar por você. Pode ficar aqui. Há mais pessoas vindo. Esta é a noite do teu milagre. Jesus vai entrar nesta cova que você estava vivendo. Jesus vai mandar tirar esta pedra e você vai sair para glorificar o nome do Senhor. Estenda a sua mão, igreja, vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos colocar estas vidas diante do Senhor. Essas vidas tão preciosas que entenderam que não é a força do homem, não há nada que o homem possa fazer para nos livrar, para nos salvar, a não ser na força do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, toma estas vidas em tuas mãos. Eu não sei a cova que eles estão passando, o perigo, a ameaça, a calúnia, a inveja, mas eu creio no Senhor, que fecha a boca dos leões, que nos livra de qualquer sentença de morte, que nos livra de qualquer sentença de destruição, e nos garante a salvação e a vida eterna. Que o seu nome seja glorificado nestas vidas, nessas famílias, Pai. Venha perdoar os seus pecados, escrever o seu nome, os seus nomes no livro da vida. Venha abençoá-los em nome do Senhor Jesus. Que eles possam ter esta fé como Daniel. Que eles possam ter o Deus de Daniel como Deus das suas vidas, das suas famílias, em nome de Jesus. Amém? Coloque a mão no seu coração, você que está aqui, e diga assim: Senhor Jesus. Pode dizer bem alto: Senhor Jesus, eu entrego a Ti a minha vida. Eu creio no Senhor como Deus Todo-Poderoso. Perdoa os meus pecados. Entra no meu coração, pois eu Te aceito como meu Senhor e Salvador. Que os milagres possam ser na minha vida. Que o Senhor me livre e me restaure para a glória do Teu nome. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor, amém. Deus abençoe. Eu convido você para sentar aqui para receber um livrinho. Pode sentar aqui, você vai preencher uma ficha, um livrinho. Vamos orar agora
igreja, pela sua vida, o que você está passando. Sabe, Daniel não imaginava o que ele ia passar na vida dele, mas ele tinha uma vida de oração. Nós não sabemos o que iremos enfrentar ainda, sabemos o que já enfrentamos, sabemos o que estamos enfrentando, mas não sabemos o que iremos enfrentar. Então nós vamos orar: Senhor, me dá uma vida de oração. E nessa campanha de 40 dias de jejum e oração, que vai participar de todo o seu coração, milagres e livramentos vão acontecer com certeza na sua vida. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, obrigado por esta palavra que nós recebemos no nosso coração. Ó Deus, que o Senhor nos dê esta fé de Daniel, para que possamos ser livres, para que possamos glorificar o nome do Senhor, ó Pai. Ó Deus, no nome de Jesus, dá-nos uma vida íntegra, como Daniel. As pessoas tentaram encontrar alguma coisa de errado na vida de Daniel, porque ele era irrepreensível, havia nele um espírito excelente. Que assim também, ó Pai, o nosso testemunho possa brilhar e resplandecer. Que as pessoas olhando para nós não tenham nada de dizer contra nós e nem contra o Senhor por causa de nós. Que pessoas, ó Deus, possam conhecer o Deus que nós servimos, como o rei Dário conheceu o Deus de Daniel. Ó Deus, que o teu nome seja glorificado na nossa casa, no nosso trabalho e nos nossos relacionamentos, ó Pai, através da nossa postura, da nossa vida, diante das lutas e diante das dificuldades, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, abençoa o teu povo, Senhor. Abençoa a tua igreja. Abençoa cada família aqui representada. Abençoa cada vida. O Senhor sabe o que cada um está passando, ó Pai. A luta, os levantes, ó Pai, para tentar destruir os sonhos, os projetos dos. Mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Que possamos declarar: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Que mesmo em meio às dificuldades e situações que ninguém pode resolver, que possamos crer que o Senhor é aquele que tudo pode, o Deus que por mim tudo executa. Que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a consolação, a unção, o poder do Espírito Santo seja sobre a tua vida, sobre a tua família, agora e sempre. Amém. Dê uma linda salva de palmas, Senhor. E que você continue servindo a Deus. Amém. Continue firme na oração. Continue dando um bom testemunho, glorificando o nome do Senhor. Deus abençoe e tenha uma semana abençoada na presença do Senhor.